Quando a gente pensa em Steve Jobs e na Apple, é fácil focar só nos produtos, mas eles fizeram algo muito maior. Eles não venderam só tecnologia, venderam uma nova maneira de as pessoas se enxergarem, uma identidade. E é essa história de como eles fizeram isso que a gente vai desvendar agora. Ó, uau! Ó, uau! Ó, uau! Essas foram, supostamente, as últimas palavras de Steve Jobs. É algo bem enigmático, né? Quase poético. E, de certa forma, essas palavras dão o tom perfeito para a história de um homem cuja vida foi tudo menos comum. Então, a grande pergunta que fica é essa: como é que a visão de uma única pessoa conseguiu criar uma marca tão poderosa a ponto de ajudar a definir quem as pessoas são? É uma pergunta e tanto. E para responder, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos lá para a primeira parte. Para entender a Apple de verdade, a gente precisa primeiro entender o que formou a mente do seu cofundador. E essa história, olha, ela não começa no Vale do Silício, não. Começa numa mistura bem improvável de espiritualidade oriental com eletrônica. A trajetória do Jobs é fascinante. Ele não era aquele engenheiro típico, sabe? Larga a faculdade, vai para a Índia buscar um sentido para a vida, mergulha no Zen budismo. Essa mistura toda de contracultura, de literatura e, claro, de tecnologia criou uma perspectiva única. E essa perspectiva se tornou literalmente o DNA da Apple. E desde o comecinho, a missão da Apple já era vendida não como um negócio, mas como uma cruzada quase. A ideia era pegar aquele idealismo todo dos anos 60, ou poder para o povo, e colocar isso nas mãos de todo mundo. Como? Através de um computador pessoal. Agora, a gente avança um pouco no tempo. Vamos para o primeiro grande momento cultural da Apple. Um evento que não só definiu a marca por décadas, mas que também preparou o terreno para uma queda bem dramática. O palco é o Super Bowl de 1984, o maior evento da publicidade mundial. E a Apple não estava ali só para lançar um produto novo. Não, ela estava declarando guerra. Guerra contra a conformidade. E o comercial que eles criaram, dirigido pelo Ridley Scott, foi um marco. Mudou o jogo. A genialidade da mensagem estava na simplicidade. Pensa só. De um lado, o Big Brother, cinza sem rosto, representando o status quo, que na época era a IBM. E do outro, uma heroína, cheia de vida, trazendo a promessa de libertação com o Macintosh. Era a clássica história de Davi contra Golias, contada em 60 segundos. Só que essa rebelião teve um preço. Apenas um ano depois desse grande triunfo, o herói da nossa história foi exilado. É isso mesmo. Lutas de poder com o CEO que ele mesmo tinha contratado, o John Sculley, acabaram com a saída de Jobs da Apple. Parecia que a história tinha acabado ali. Mas não acabou. Depois de mais de uma década longe, fundando outras empresas de sucesso como a Next e a Pixar, Jobs voltou. E o cenário que ele encontrou, nossa, era de terra arrasada. Era 1997. A empresa que ele criou estava há poucos meses de simplesmente desaparecer. A linha de produtos era uma confusão, o marketing era fraco e a alma da empresa, essa tinha se perdido. A volta do Jobs não era só um retorno para casa, era uma missão de resgate de altíssimo risco. E qual foi a primeira grande jogada do Jobs? Não foi um produto, foi uma ideia. A campanha Think Different, ou Pense Diferente. Ela celebrava os loucos, os desajustados, os rebeldes. O comercial não mostrava um único computador. Em vez disso, o objetivo era outro: realinhar a Apple com a sua identidade original, a de criatividade e inovação. Ok, com essa base do pensar diferente bem estabelecida, a Apple começou a refinar essa estratégia. E aí a coisa foi além. Passou de vender uma mentalidade para vender uma identidade completa. Quem não se lembra da campanha Get a Mac? Foi simplesmente genial. Eles personificaram a rivalidade das marcas, transformaram máquinas em pessoas e, com isso, o público podia se identificar, ou não. A divisão não podia ser mais clara. O Mac era o cara descolado, o criativo, o relaxado. O PC era o engravatado, todo formal, focado em, sei lá, gráficos de pizza. A mensagem era muito direta. A escolha de um computador não era sobre especificações, era sobre que tipo de pessoa cada um é. Isso nos leva a um conceito muito importante, a ideologia de consumo. É a noção de que comprar vai muito além da necessidade. O consumo se torna uma forma de autoexpressão, de declarar para o mundo qual é a sua identidade, no que se acredita. E nisso a Apple foi mestra.
A publicidade dela não vendia só um produto. Ela moldava a demanda associando os seus computadores aos valores da chamada classe criativa. Ao assistir aqueles comerciais, as pessoas aprendiam a associar a identidade descolada e criativa à compra de um Mac. O sucesso dessa estratégia abriu as portas para uma das maiores sequências de inovação da história. E foi isso que cimentou de vez o domínio cultural da Apple no mundo. Depois da volta do Jobs, foi uma verdadeira avalanche. O iMac, depois o iPod, o iPhone, o iPad, cada produto não era só um avanço tecnológico, era um objeto cultural que reforçava aquela identidade da marca. Simples, elegante e feito para quem pensa diferente. Essa frase famosa que o Jobs disse para o John Sculley anos antes de ser demitido por ele captura a essência da ambição do Jobs. Ele não estava no negócio de computadores. Ele estava no negócio de mudar o mundo. E ele conseguiu vender essa missão para milhões e milhões de pessoas. E a gente termina com essa reflexão. Jobs, sem dúvida nenhuma, alcançou o objetivo dele. Mas, ao ensinar as pessoas a expressarem suas identidades através dos produtos que elas têm, qual foi o impacto disso na nossa cultura, na nossa sociedade? É uma pergunta que fica no ar, para a gente pensar.